E vamos falar nesse vídeo sobre renúncia e impeachment. O que leva um presidente a sofrer impeachment no Santos e também caso o presidente Andrés Rueda peça a renúncia, que acontece, quais os próximos passos em relação a uma renúncia do presidente santista. Estou trazendo esse vídeo, né, porque a gente vê muitas pessoas nas redes sociais falando de impeachment, falando sobre renúncia. Então vamos entender o que diz o Estatuto do Santos em relação a isso. Vou colocar aqui na tela, já começo pelo parágrafo 3º, que diz o seguinte: no caso de vacância por qualquer motivo do cargo de presidente e de vice-presidente do Comitê de Gestão do Santos, faltando menos de 60 dias para o término de seus mandatos, serão nomeados pelo Conselho Deliberativo, dentre os membros do Comitê de Gestão do Santos, um presidente e um vice-presidente, que cumprirão o restante do mandato. Como vocês sabem, né, as eleições do Santos nesse ano vão acontecer somente ao final da temporada, então ainda não é o nosso caso em relação a faltando menos de 60 dias. Aí, o que hoje, na nossa realidade, o que diz o parágrafo 4º, que fala o seguinte: caso falte mais de 60 dias para o término do mandato do presidente do Comitê de Gestão e os cargos de presidente e vice-presidente do Comitê de Gestão do Santos fiquem, por qualquer motivo, vacantes, o presidente do Conselho Deliberativo, o Celso Giatteni, terá 10 dias para convocar a Assembleia Geral, que elegerá os novos membros para os cargos de presidente e vice-presidente do Comitê de Gestão. As chapas contendo os nomes dos candidatos a presidente e vice-presidente deverão ser apresentadas ao presidente do Conselho Deliberativo, repetindo que hoje é o Celso Giatteni, em até 5 dias após a convocação da Assembleia Geral referida neste parágrafo. Parágrafo 5º diz o seguinte: caso ocorram as hipóteses previstas nos parágrafos 3º e 4º deste artigo, o presidente e vice-presidente do Conselho Deliberativo assumirão de forma cumulativa, automaticamente e independente de qualquer formalidade, os respectivos cargos de presidente e vice-presidente do Santos, até que se cumpram as providências previstas nos referidos parágrafos deste artigo. Parágrafo 6º diz o seguinte: caso o presidente tenha de se ausentar ou fique impedido para o exercício do cargo por mais de 30 dias, deverá solicitar licença ao Conselho Deliberativo, e neste caso será substituído pelo vice-presidente. Nas ausências temporárias do vice-presidente, não haverá substituição, tá certo? Aí é caso o Rueda alegue, né, por algum motivo, né, que ele não pode estar à frente do Santos, tá, por mais de 30 dias. E aí, vamos então falar sobre a questão de impeachment. Isso foi o que aconteceria caso o presidente do Santos, Andrés Rueda, e o vice também, né, pedissem a renúncia. Vamos agora aos motivos que levam o presidente do Santos Futebol Clube sofrer impeachment. O artigo 68 diz o seguinte: são motivos para pedir o impedimento do presidente e ou vice do Comitê de Gestão do Santos: ter ele sido condenado judicialmente por crime doloso ou hediondo, ou por ato que o desabone e o torne inidôneo para pertencer ao quadro social. 2. Ter ele acarretado por ação ou omissão prejuízo considerável ao patrimônio ou à imagem dos Santos. Não ter sido aprovadas as contas da sua gestão. Ter ele infringido por ação ou omissão expressa ordem estatutária. Ter ele praticado ato de gestão irregular ou temerária, ou não ter atendido às condições de manter os Santos no Profut, conforme definido pelos artigos 4º e 25 da lei número, né, a lei está aí para vocês olharem, ou dispositivo semelhante que vier a substituí-lo. E ter deixado de pagar tributos, salários, encargos trabalhistas, direitos de imagem por mais de 2 meses consecutivos ou alternados. Só para a gente falar essa questão de salário, direito de imagem, o presidente do Santos, né, Andrés Rueda, palavras dele,
na última reunião extraordinária, né, que ele participou com o Conselho Deliberativo, ele disse que os salários do Santos estão em dia. Então, assim, questão de impeachment é isso que diz o Estatuto do Santos, tá certo? E aí, né, o Globoesporte.com fez um resumo de qual seria o procedimento caso, de fato, né, o presidente do Santos sofra impeachment. Sendo sincera com vocês, tá? Caso de impeachment, eu acho que não é o caso. Acho que só pro Rueda sair antes do mandato dele terminar, só se de fato ele pedisse a renúncia. Mas vamos aqui ao que diz a matéria do Globoesporte.com, que fez um resumão do Estatuto do Santos. O trâmite em relação ao impeachment dos mandatários dentro do Santos inicia assim como da renúncia, com o presidente do Conselho Deliberativo que encaminha o requerimento à Comissão de Inquérito e Sindicância, a CIS, no prazo de 5 dias de seu recebimento. A CIS, então, terá mais 5 dias para informar o presidente sobre o processo. Após ter ciência do processo, o mandatário terá um prazo de 10 dias para apresentar a defesa à CIS. Depois de esgotado o prazo, a comissão emitirá parecer em até 7 dias e entregará ao presidente do Conselho Deliberativo. Na sequência, em sessão do Conselho Deliberativo, a defesa do presidente do Comitê de Gestão poderá se pronunciar. Na mesma sessão, é realizada uma votação secreta dentro do Conselho sobre o parecer emitido pela CIS. São necessários 2/3 de votos para aprovação do parecer. Nesse caso, a proposta deverá ser encaminhada para a Assembleia Geral, que decidirá definitivamente sobre o impedimento mediante voto da maioria dos presentes. Depois de iniciado o processo, os mandatários, independentemente de condenação judicial, podem ser afastados imediatamente e provisoriamente do exercício de seus mandatos. Se a Assembleia Geral aprovar o pedido de impedimento, reconhecendo a prática de gestão irregular ou temerária, o presidente e ou vice que tiver sido declarado impedido perderá automaticamente o seu mandato, com afastamento definitivo, e ficará inelegível pelo prazo de 10 anos para qualquer cargo no Santos. Então, né, esse seria o trâmite caso o presidente do Santos, né, sofresse impeachment. Repito que não é o caso, né? Pelo menos do que a gente leu aqui, o que diz o estatuto, não tem motivo. Agora, a questão de renúncia, aí já não dá pra gente cravar que o Rueda vai pedir a renúncia, não vai pedir a renúncia, né? Eu só espero, com o momento que nós estamos vivendo aqui, em que o torcedor santista está com grande medo, né, de um rebaixamento, tanto no Campeonato Brasileiro, até mesmo no Campeonato Paulista, eu só espero que não exista vaidade de grupo político no Santos, vaidade do atual presidente do Santos, né, de quem trabalha no Santos Futebol Clube. Eu acho que agora, se você não gosta do Rueda, se você gosta do Rueda, né, os grupos políticos que eu estou me referindo, eu acho que é o momento da gente sentar, conversar todo mundo e buscar soluções, né? Se você ama o Santos de verdade, você tem que tentar ajudar. E não ficar torcendo, eu espero que piore, tanto porque aí o presidente sai, o presidente sofre impeachment, o presidente pede renúncia, e aí o meu grupo político pode assumir. Não, eu tenho essa visão, né? Quem ama o Santos quer ver o Santos bem, independente de quem está no poder. Eu tenho essa linha de raciocínio. Então eu espero que as pessoas procurem o presidente Andrés Rueda, né, pessoas de outras gestões, enfim, grupos políticos, enfim, para tentar ajudar. E que o presidente Rueda tenha também a humildade de sentar, escutar, quem sabe inserir, né, com ideias, o Santos consiga se reerguer ainda nessa temporada e que a gente não veja, né, uma mancha na história do Santos Futebol Clube, né, sendo rebaixado, quem sabe, para uma Série B. Além disso também, né, o risco do Santos também de não ir para uma Copa do Brasil no ano que vem. Então, assim, é um momento que o Santos precisa se concentrar em conseguir dar a volta por cima, né? Então vamos torcer para que isso ocorra, mas, né, fazendo o vídeo aqui mais para deixar claro para vocês, porque eu vejo muita gente falando sobre renúncia, impeachment, então é importante a gente entender como funcionaria a questão de renúncia, né, quem assume, como que é a questão de eleição, caso o presidente peça renúncia, questão de impeachment também, né, muitos pedem impeachment, mas eles não sabem o que leva um presidente a sofrer impeachment ou não. Então,
está aí, tá certo? Então é isso, quero saber os comentários de vocês, se você acha necessária a renúncia do presidente ou não. Enfim, quero os comentários de vocês aqui embaixo, tá certo? E não esquece também de se inscrever no canal para você receber mais conteúdos que a gente posta aqui diariamente. E se você quer concorrer a uma camisa oficial do Santos por mês, seja membro a partir de R$ 4,99, tá certo? Grande beijo para vocês e até um próximo